Você tem alguma dúvida do universo Star Wars? Então esse é o quadro em que eu vou responder as suas perguntas. Sejam bem-vindos ao primeiro Jedi Responde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e é isso mesmo. Inspirado no Caco Cardassi, meu grande amigo do Caldeirão Furado, um canal especializado aí de Harry Potter. Inclusive, se você quiser se inscrever e gostar de Harry Potter também e por algum milagre da força você não conhecer o Caldeirão Furado, eu deixo aqui o link pra você se inscrever. Obrigado, meu querido. Eu tô trazendo aqui esse formato também pro Diário Rebelde. Eu bati um papo, inclusive, com o Caco sobre isso, ele me aconselhou bastante. O JP, que atua também muito como roteirista do Diário Rebelde, também deu uma forcinha. E aí eu pensei, né? Por que não? Vamos responder dúvidas dos Wings do universo Star Wars. Então esse é o Jedi Responde, o quadro aqui do Diário Rebelde, onde pelo menos uma vez por mês, eu vou fazer o possível para cumprir esse cronograma aí, a gente vai responder as dúvidas de vocês sobre a história de Star Wars, personagens, curiosidades, planetas, afiliações, o que você tiver de dúvida aí. Eu vou procurar responder da melhor maneira possível aqui, dando sempre minha opinião, pesquisando para trazer a resposta para vocês e, claro, também deixando alguns pontos para que vocês comentem e a gente continue a conversa. Você pode não ter visto, mas na aba de comunidade aqui do canal eu perguntei há algum tempinho qual era a maior dúvida do universo Star Wars que você, o Wing, poderia possuir e muita gente mandou suas dúvidas. Então eu separei algumas para a gente já iniciar o quadro aqui e trazer essas perguntas com algumas respostas que a gente pode encontrar no universo Star Wars. Da próxima vez que eu fizer isso, não será na aba de comunidade, eu vou fazer lá nos stories do Diário Rebelde no Instagram. Por isso que você tem que seguir as redes sociais do Diário Rebelde aqui embaixo, aqui na descrição. Vai lá no Instagram, @Diário Rebelde SW, ativa a notificação, fica de olho, porque quando eu abrir a caixinha de pergunta para você deixar a sua dúvida sobre o universo Star Wars, não perca tempo, você manda lá e aí ela pode ser uma das escolhidas para responder aqui no quadro do canal. Então, sem mais delongas, vamos começar o primeiro Jedi Responde. A primeira pergunta é do Rafa I4LK. Por que o C3PO teve a sua memória apagada e o R2 não? Boa pergunta, muito legal isso. Porque no episódio 3, A Vingança do Sith, a gente vê o Bail Organa requisitando verbalmente ali que o C3PO, o droide de protocolo, na verdade, como ele diz, tenha a memória apagada e não fala nada do R2. O R2 até dá uma risada marota nesse momento. Isso gerou muita confusão, inclusive, porque em algumas legendas de lançamentos de Star Wars, de DVD e Blu-ray, parecia que o Bail Organa estava solicitando que os dois droids tivessem as memórias apagadas, mas não foi isso. Ele só pediu expressamente que a memória do C3PO fosse apagada. Oh, não! Por quê? Bom, porque o C3PO é um bocão do caramba. O C3PO, ele realmente não é muito de guardar segredo. Tanto que ele sempre, coitado, era o sequestrado, requisitado, tanto pelo Império quanto pelos separatistas, para poderem extrair informações dele sobre planos, sobre situações e por aí vai. E o R2-D2, apesar dele, né, ele é o R2-D2, mas ele não é o R2-X9. Piadinhas à parte, o que realmente deixa entender é que pelo fato do C3PO ser um pouco mais linguarudo e o R2 ser muito mais valente, muito mais na dele também, o C3PO foi de base e precisou ter a sua memória apagada e começar do zero. Enquanto o R2 guardou tudo no fundinho do seu armazenamento de dados e foi um péssimo amigo porque não abriu a boca pro Luke Skywalker na trilogia clássica. Eu não sei do que ele está falando. Nosso último mestre foi o Capitão Antilles, mas com tudo que temos passado, esta pequena unidade R2 se tornou um pouco excêntrica. A segunda pergunta é dupla. Duas pessoas mandaram, foi o Sith Empire e o Jorge 1457. Como recuperaram o sabre do Anakin depois de Império Contra-Ataca? Na verdade, meus queridos, nem eu tenho exatamente essa resposta, porque no cânone a gente ainda não sabe o que aconteceu. O que sabemos é que após o sabre Skywalker ter caído ali nas profundezas da Cidade das Nuvens, Luke Skywalker foi procurar com a ajuda de uns Ugnaughts, mas sem sucesso, e aí um Ugnaught encontrou a arma e tempos depois ela aparece nas mãos de Maz Kanata. Mãos não, né? Dentro lá do baú que ela guardava em sua fortaleza. Eu procurei um pouco mais de informações sobre essa resposta, mas infelizmente é isso aí. O Ugnaught achou e 30 anos depois, aproximadamente, esse sabre apareceu com Maz Kanata. A gente não tem muito mais informações. Eu, inclusive, peguei aqui o Star Wars Timelines, que é um livro que eu comprei recentemente, para ter certeza dessa informação, porque ele tem uma página toda dedicada ao sabre de luz Skywalker e
Tipo, é isso aí, galera. Aqui ele é encontrado e depois ele aparece nas mãos da Maskanata. Não tem muito mais informação além disso. A próxima pergunta é de Artemis Moon 1. O que diferencia um planeta neutro e um que não faz parte da República no período das Guerras Clônicas? É uma excelente pergunta. Eu gosto de pergunta de política. Acho que dá para se aprofundar bastante em temas de Star Wars sobre isso. Na época das Guerras Clônicas, um planeta que era afiliado à República Galáctica, ele possuía geralmente um posto avançado de Clone Troopers por lá para sua proteção. Geralmente esses mundos possuíam esses batalhões e também era oferecido um assento no Senado Galáctico para que o seu representante pudesse então representá-lo literalmente lá na República. E isso não era via de regra, na verdade. Isso podia não ocorrer, inclusive, dependia do acordo político, mas era o que geralmente acontecia. Pessoalmente, eu não me recordo de um planeta coligado à República que tenha ficado 100% neutro. O que sabemos é que existem planetas neutros que não fazem parte da República Galáctica, mas ao mesmo tempo procuraram não se afiliar à causa separatista, como por exemplo Mandalore. Esses sistemas neutros, eles eram independentes, eles faziam seus acordos e negociações à parte da República Galáctica, e isso podia levá-los tanto a negociar com a República quanto com a aliança separatista. De todo modo, é como se eles resolvessem os seus problemas sozinhos, né? Eles lidavam com um governo ou com outra facção de poder, sem contar efetivamente com a proteção, digamos, política da República e também com a proteção armada da República, que no caso eram os clones. Só que no caso de Mandalore, a gente tem uma exceçãozinha aí, porque no período da crise ali de Mandalore, no período do Death Watch, né, do Olho da Morte, da Patrulha da Morte, que seja em afiliação com os separatistas, a Duquesa Satine achou por bem trocar uma ideia com a República para saber o que estava acontecendo. Ela meio que pedia ajuda, né? E a República pode conceder ou não ajuda a esses sistemas neutros, porque toda a burocracia da República na época dizia que eles deveriam priorizar as suas batalhas, os seus assentamentos de Clone Troopers para mundos que eram, obviamente, afiliados à República Galáctica. Por isso, gera aquele questionamento de Obi-Wan quando a Ahsoka e a Bo-Katan informam que Maul está em Mandalore. Então fica essa dúvida. E aí? Mandalore é independente, é um planeta que está neutro na guerra. Será que a República deve ajudar? Deve ir lá? Pô, mas Maul é um assunto da gente, é um assunto da República, é um assunto do Jedi. Eu acho que valeria, não sei. Então é um jogo político muito grande, mas os planetas neutros, eles efetivamente não dependiam, aliás, eles dependiam, mas eles não poderiam recorrer diretamente à República de uma maneira mais fácil, sem passar por todas essas burocracias. Eles eram ali na pegada de resolver os seus problemas sozinhos. Próxima pergunta é da Carline Dias e ela fala aqui: gostaria de saber como Kanan Jarrus ou Caleb Dume conheceu Hera Syndulla. Os dois se conheceram quando Kanan trabalhava como piloto de carga entre o planeta Gors e a lua Cinda. Kanan se envolvia em muitas confusões e precisou usar a força para se salvar, e aí quando ele estava querendo sair do planeta, ele topou com a Hera Syndulla quando eles tiveram problemas com gangues de rua. Depois, Hera revelou que estava lá para investigar o Conde Vidian, que era meio que um governante ali, sendo supervisionado pelo Império, mas que tinha vontades e objetivos muito sombrios com o planeta Gors. Então eles trabalham juntos para derrubar o Conde Vidian, e aí o Kanan acaba jogando um zig para a Capitã Rey Sloane. Rey Sloane, que é uma almirante, grã-almirante muito importante ali no período da Batalha de Jakku, muitos anos depois. Ela aparece pela primeira vez aí nesses eventos com a Capitã Rey Sloane. E aí o Kanan meio que vende, né? Passa informações para ela sobre o que o Conde Vidian estava fazendo, que não era de interesse do Império Galáctico. Kanan e Hera conseguem derrotar o Conde Vidian e salvam o planeta Gors. E aí o Kanan acaba se mostrando como um Jedi para Hera. Então ele pede que ela guarde o segredo dele e aproveita para pedir também para entrar na tripulação da sua nave, a Fantasma. E assim, Kanan e Hera começam a fazer essa duplinha maravilhosa que a gente vê em Star Wars Rebels. Esses eventos, que eu resumi bastante aqui, acontecem no livro Um Novo Amanhecer, lançado pela editora Aleph aqui no Brasil. Veja se você consegue encontrar, porque é um livro muito bacana. E aí, tá curtindo esse vídeo? Então deixa seu like aqui, quero que vocês comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de formato, porque aí eu trago mais vezes. Eu gosto muito de conversar com vocês, trazer as dúvidas de vocês, e eu espero que vocês estejam gostando muito do que eu tô trazendo aqui.
Vamos lá para a próxima pergunta, que é do Negão SP. Alguma chance de vermos Eli Vanto e ou a ascendência Tis na série da Ahsoka? Alguma não, temos todas as chances, porque o Eli Vanto, ele era o melhor amigo e meio que protegido também, né, uma espécie de aprendiz do Thrawn, no período que ele foi muito atuante no Império Galáctico. Juntos, eles travaram várias batalhas subindo na hierarquia imperial durante bastante tempo. E nos novos livros lançados pelo Timothy Zahn sobre Thrawn, o Eli Vanto é o braço direito do Grão-Almirante. Só que no IMDb a questão assim muda de figura, porque a gente teve um outro ator anunciado aí, que foi o Wes Chatham, que trabalhou em The Expanse. Ele foi anunciado como Capitão Enoch e descrito como o braço direito de Thrawn. Não sei se pode ser um zig aí, pode ser um miguezinho da produção, substituindo o nome, e ele pode fazer o Eli Vanto, né? Ou ele pode realmente fazer esse Capitão Enoch e o Eli Vanto só a força que sabe. Mas eu acho que sim, temos grandes possibilidades do Eli aparecer. Já da ascendência Tis, a gente pode tê-la aparecendo, já que uma das grandes teorias dos fãs foi que o Thrawn foi até a ascendência Tis quando ele permaneceu desaparecido após os eventos de Star Wars Rebels, mas ela pode também ser só, tipo, mencionada, né? Ele pode só ter dado uma chegada lá, angariado recursos e depois voltou para servir ao Império. Inclusive a nave que a gente vê o Thrawn utilizando e a Morgan Elsbeth também, o design parece muito um design que a gente esperaria da ascendência Tis, não é um design imperial. Então a gente pode sim ver tanto a ascendência como ela pode estar presente apenas mencionada ou nessas dicas artes, né, dicas visuais que a gente pode ter em Ahsoka. Seguindo aqui, a gente tem uma pergunta do Dr. Fabrício M. Nogueira. Existe algum padrão nos nomes das pessoas e lugares em Star Wars com uma língua própria? Olha, pelo que a gente percebe nos filmes, nas séries e nos livros e quadrinhos, tem algum tipo de padrão que a Lucasfilm deve utilizar, mas não é algo muito divulgado. Por exemplo, quando a gente vê personagens de Naboo, a gente vê que tem muitas mulheres que terminam os seus nomes com E, tipo Padmé, Sabé. Tem um personagem do Império Galáctico que serve o Darth Vader, que o nome dele é Vané, então o meu chute era que ele era de Naboo por causa dessa brincadeira aí com a vogal E. Então, a gente tem algumas rimas nesse sentido, por exemplo, Syndulla, Fortuna, que são nomes que têm número de sílabas parecido e que segue um padrão sonoro que já te bota na cabeça aí que aquela pessoa é de Ryloth, né? Pode ser um Twi'lek. Até, por exemplo, o idioma Shiri-Wook, que é o idioma dos Wookiees. A gente vê padrões de repetição de vogal, como o Wookiee, né? O 2 Os, Shiri-Wook, que tem o Y lá muito presente, e às vezes até a ausência de vogais para simbolizar foneticamente o som dos grunhidos, né? Dos Wookiees. Kashyyyk, né? Shiri-Wook. Então são algumas coisas que a gente consegue identificar nos nomes, né? Também, por exemplo, os sobrenomes de Star Wars. Temos Antilles, que é um sobrenome tipo Silva em Star Wars. Muitos personagens em Star Wars têm sobrenome Antilles, como o Ed Antilles e o Capitão Antilles da Tantive 4, e os dois não são nem um pouco parentes. Tem a junção de palavras que simbolizam o espaço, meio poético, meio lúdico, né? Tipo Skywalker, por exemplo, que a gente tem os Skywalkers, né? Os andarilhos do céu lá dos livros do Thrawn que a gente conhece, e aí pode ter sido isso que gerou o sobrenome Skywalker, que é o sobrenome de Luke, de Anakin, feito ali pela Shmi também, a Shmi Skywalker também possui esse sobrenome, ou outras palavras como tipo Darklighter, né, do Biggs Darklighter, quando a gente pega Dark e Light, luz, e aí Pan, uniu e temos um sobrenome diferente de Star Wars. Então são pequenas coisas assim, junção de palavras ou estilos de uso de vogais, né, de fonética, que acabam dando um padrão para cada planeta, para cada local, para cada personagem ou família, mas que não necessariamente a gente consiga assim dizer, ó, é esse padrão aqui, é assim que eles seguem, é dessa forma que tem que fazer, mas é o que a gente consegue absorver dos materiais que a gente tem de Star Wars. Seria muito interessante, inclusive, uma enciclopédia de Star Wars baseada nisso, né? Tipo uma lista telefônica dos sobrenomes de Star Wars, dos nomes mais comuns e desses padrões de linguagem dos planetas e das espécies, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso. Esse seria um material que eu com certeza compraria. Seguindo aqui o Jedi Responde, a gente tem uma pergunta da Shirley Yuko 1808.
O que seria a Old Republic? Tipo, atualmente é Legends, mas parece um período interessante. Shirley é muito interessante, é um período que eu recomendo você se mergulhar ali, afundar mesmo, porque haja história ali na Velha República. A Velha República é o período mais movimentado e turbulento do universo expandido Legends, ou seja, atualmente a maioria desses eventos da Velha República não fazem parte do cânone de Star Wars. Esse período se estende de 25 mil anos antes dos filmes até cerca de 1000 anos antes da saga Skywalker como a gente conhece. E nesta era, a gente tem a ascensão da Ordem Jedi e a ascensão da Ordem Sith, num período em que eles combatiam e travavam batalhas épicas o tempo todo. A era da Ordem Jedi ali, de sangrar mesmo e de apanhar dos Sith, foi a Velha República, com os Siths muito numerosos e poderosos a ponto de peitar a Ordem Jedi e a gente ter muitas guerras durante milhares de anos. Então imagine só, milhares de Sith e milhares de Jedi combatendo. Essa era é pré-Darth Bane, o Darth Bane que foi o criador da regra de 2 e que a gente vê lá nos períodos dos filmes da saga Skywalker que só tinham 2 Sith por vez. Não, são milhares na era da Velha República. Então, naturalmente, a gente vê Império Sith ascendendo, Império Sith caindo, grandes batalhas como a Grande Guerra do Hiperespaço, as Guerras Sith de Exar Kun, as novas Guerras Sith e até mesmo guerras mandalorianas, com os mandalorianos também causando vários problemas para a República e para os Jedi nesse período. A Guerra Civil Jedi também aconteceu neste momento e os Sith foram também um calo no sapato ali, enchendo o saco, até que eles quase foram extintos e Darth Bane instituiu a regra de 2, declarando que só deveriam haver 2 Sith por vez. São muitas histórias nesse período sensacional que eu tenho certeza que você e os Wings vão adorar quando o roteiro e o vídeo da linha do tempo completa do Legends estiver pronto. Tá ficando bonito de ver, tá ficando lindo, tá ficando imenso, tá gigante esse vídeo, mas eu tô muito empolgado para lançar ele, que vocês vão gostar muito, e a Velha República, claro, tá sendo coberta altamente aí nesse vídeo. Seguindo aqui, a gente tem uma pergunta do ArtTrooper28. O que aconteceu com a Asajj Ventress? Ela sumiu de Clone Wars e nunca mais apareceu em nenhum filme ou série. Legal essa pergunta aqui, ArtTrooper. Eu tô querendo fazer um vídeo sobre a história de Asajj Ventress. Se você quer ver esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu quero ver se a Asajj Ventress é tão amada assim, para eu trazer um vídeo completinho sobre ela. Mas em resumo, basicamente o que aconteceu foi que ela trabalhava como caçadora de recompensas, até que se encontrou com Quinlan Vos, um mestre Jedi da Ordem Jedi que foi incumbido pelo Conselho para assassinar Conde Dooku. Ventress já não morria de amores por Dooku porque ele a traiu e ela acaba se unindo a Vos e os dois se apaixonam como pombinhos. Oh. Que coisa mais linda! Quinlan Vos então revela a ela que ele era um Jedi que tinha essa tarefa, mas ela, ao invés de ficar pé da vida, resolve treinar Vos nos caminhos do lado sombrio das Irmãs da Noite. O que acontece é que a tentativa de assassinato a Dooku dá errado e ela precisa fugir enquanto Vos é capturado. Ela chega até a se juntar com Obi-Wan e Anakin em uma tentativa de resgate a Quinlan Vos, só que ele acaba indo pro lado sombrio. Dooku consegue converter Quinlan Vos ao lado sombrio da força e Ventress, desolada, acaba fazendo de tudo para salvar o seu amor. Ele acaba sendo enviado mais uma vez para matar Conde Dooku, mas tá ali mancomunado, né, com o Conde, foi pro lado sombrio, aquela coisa toda. A Ventress até ajuda eles a escaparem de um combate contra os Jedi. Mas quando Dooku trai Vos e vai assassiná-lo, Ventress então o protege dos raios do Darth Tyrannus. Pra quem não sabe, Darth Tyrannus é o Conde Dooku, que ninguém nunca fala o nome dele de Sith, coitado. Enfim, resumo do resumo, Asajj Ventress se sacrifica para salvar Quinlan Vos, que volta ao lado da luz vendo essa atitude de Asajj pelo seu amor. Para vocês terem uma ideia do tamanho do sacrifício de Asajj Ventress, até o Conselho Jedi honrou a morte dela. Então comente aqui embaixo se você quer ver um vídeo completo sobre Asajj, mas enfim, tá aí o spoiler, mas respondendo a sua pergunta, ArtTrooper. E pra fechar o Jedi Responde de hoje, a última, mas não menos importante pergunta é de Suami Persílio 447. Fala, meu companheiro rebelde, beleza? Beleza, obrigado aí, me cumprimentou, que massa. O planeta Terra existe no universo de Star Wars? É canônico? E qual a sua importância? Respondendo sua pergunta, oficialmente não. O planeta Terra não existe em Star Wars. A gente pode viajar aqui um pouquinho e dizer que existe, mas em outra galáxia, porque como o Star Wars inicia é há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. Ou seja, não estamos na Via Láctea na história de Star Wars, então é longe pra dedéu.
mas pode ser que exista. O que a gente pode trazer efetivamente é que não, que o planeta Terra não existe na galáxia de Star Wars. A gente pode até interpretar que o próprio universo de Star Wars é diferente do nosso, por conta de todas as vezes que eles quebram as leis da física, tipo explosões e som no espaço. Já que na nossa galáxia e no nosso universo, isso não é possível. E como eu disse, né, você pode forçar um pouquinho e entender que a Terra existe, mas mais pro futuro de Star Wars, como no vídeo que eu tento chutar um número para a idade da galáxia de Star Wars, a distância da galáxia de Star Wars pra gente. Confira aqui em cima no card, porque o vídeo é muito doido, mas é bem legal. A gente tem algumas teorias, inclusive, se a Terra existiria no universo Star Wars, porque Coruscant era chamado antes de Neutron, e Coruscant é o planeta lar dos humanos na galáxia Star Wars. Então a gente pode aí botar alguns paralelos, né? É um planeta natal da espécie humana, a Terra é o planeta natal da espécie humana, então a gente tem esses paralelos com Neutron, que depois se tornou Coruscant. Mas a própria localização geográfica do planeta na galáxia é diferenciada. Enquanto a gente aqui na Terra, a gente está meio na orla exterior da Via Láctea, Neutron, ou melhor, Coruscant, está no centro da galáxia Star Wars. Então só aí já corta a teoria de que seriam os mesmos planetas, mas é legal a gente trazer aqui para conversar e discutir. E aí, você gostou do quadro Jedi Responde? Tem alguma coisa que você concorda, que você discorda de mim? Então comenta aqui embaixo, quero ver os pensamentos de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu gostei de fazer também. E digo para vocês que se vocês gostarem, a gente vai ter uma segunda edição do quadro Jedi Responde. Eu vou abrir as perguntas lá no Instagram, nos stories, na caixinha de perguntas. Então siga o Diário Rebelde no Instagram, @DiárioRebeldeSW. Os links estão aqui embaixo para as redes sociais. Ativa as notificações e fique informado para você mandar sua pergunta, não perder a sua chance para poder aparecer aqui no quadro Jedi Responde. Espero que vocês tenham gostado e, claro, que a força esteja sempre com você.